Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. E também vamos ler o versículo 7 do capítulo 43 de Isaías. Então, Gênesis 1, 26 e 27 e Isaías 46, 7. É o que nós vamos ler. Então, vou esperar você abrir. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Então, correlacionando esses dois versículos, nós podemos compreender o seguinte: que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou para quê? Para a glória dele, para que possamos dar glória a Deus. Foi para isso que você foi criado, meu querido. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e para que você pudesse dar glória a Deus. Sabe, nós fomos criados por Deus e Deus criou a gente para quê? Para que a gente pudesse ter um relacionamento de intimidade com Ele. Sabe, Deus, Ele está interessado em comunicar comigo e com você, a mim e a você, comunicar com a gente, em ouvir a gente, em compreender a gente. Deus está interessado em entender aquilo que você pensa, sabia disso? Deus está interessado em tocar em você para que você possa mudar, para que você possa tomar a forma e se tornar aquilo que Ele escolheu você para ser. Sim, Deus está totalmente interessado na sua vida, meu querido. Deus está totalmente interessado nas suas emoções, está totalmente interessado no que você pensa. O plano de Deus para a sua vida abrange até mesmo o campo das emoções. Sabe, todo ser humano, ele possui desejos e anseios por alguma coisa, e são impossíveis deles não serem percebidos. Sabe, nós não podemos negar, nós não podemos ignorar, ou sabe, viver como se isso não existisse. Esses desejos, eles estão ali dentro do seu coração, eles estão no íntimo do seu coração, gritando para que eles possam ser satisfeitos. Sabe, todos nós temos desejos, e esses desejos foram colocados por Deus em nós. Cada um de nós, para que tenhamos satisfação. Sabe, talvez você não tenha percebido, mas provavelmente você acorda todos os dias, movido por esses desejos. Sabe, esses desejos colocados de Deus em nós, eles precisam ser compreendidos para que a gente entenda o que Deus quer fazer com a gente. A chave é que quando a gente entende esses desejos e anseios que Deus colocou dentro do nosso coração, que esses desejos e anseios, eles vêm de Deus, a gente começa a cooperar com esses mesmos anseios e desejos, mas agora de acordo com a vontade de Deus. Sabe, a gente começa a encontrar respostas, começa a encontrar satisfação no que Deus plantou dentro de nós. Sabe, a gente ouve pessoas de tudo que é idade. Eu já ouvi pessoas de tudo que é idade, eu não sou tão velho assim, né? Não tenho tantos anos como pastor, mas eu sempre estou parado para conversar com alguém. Sempre tem alguém, né, trocando uma ideia, ou abrindo o coração e contando alguma coisa sobre a sua vida. Pessoas de lugares diferentes, idades diferentes. Por exemplo, eu estive trabalhando 3 anos numa base missionária, e nessa base missionária a gente recebia pessoas de tudo que era lugar. Inclusive, recebemos 2 pessoas, um exemplo da Argentina, uma pessoa de Recife, pessoas lá de Vitória mesmo, eu do Rio de Janeiro fui para lá. Então, várias pessoas apareciam lá e eu liderava essas pessoas, e a gente conversava, e por mais que elas tivessem idades diferentes, sabe, classes sociais diferentes,
Todas elas basicamente tinham os mesmos anseios e os mesmos desejos. Todas elas basicamente tinham as mesmas necessidades. Porque esses anseios e desejos que nós estamos falando aqui hoje, são desejos e anseios comuns. Enquanto nenhuma pessoa ela é totalmente igual à outra, nós conseguimos perceber que existe algo em comum com as pessoas, que é o quê? Os seus desejos e os seus anseios. Todo mundo deseja e anseia praticamente pelas mesmas coisas. Então, quando a gente pensa em desejo, o desejo, ele não é algo que talvez possa ser explicado assim, de uma forma tão simples, assim, o que é um desejo? O que é você desejar alguma coisa? Sabe, ele não pode ser talvez explicado de uma forma tão superficial, não tem como, porque o desejo é tipo uma conexão entre a emoção que nós temos, que nós sentimos, e a necessidade real. Sabe, o desejo, ele é um sentimento, ele é algo emocional, e ao mesmo tempo ele é algo concreto. Sabe, o desejo é algo que está dentro de você, que clama para ser atendido, e se esse desejo não for atendido, ele vai te dominar. Sabe, o desejo de uma forma ou de outra, ele sempre será satisfeito. Seja de uma forma legítima, ou seja de uma forma não legítima, o desejo ele existe para que você venha a satisfazê-lo. E ele vai ser satisfeito, por mais que você use até uma forma não legítima para satisfazer esse desejo, que muitas vezes você usa um caminho do pecado para satisfazer esse desejo. Mas a grande verdade é que os desejos deles existem para serem satisfeitos. Agora, como e onde nós vamos satisfazer os desejos que é a questão. Então você está falando, Júnior, que cara, tudo que eu desejar fazer eu posso fazer? Eu estou querendo dizer para você que os desejos que tem dentro do seu coração, eles vieram e eles clamam por serem satisfeitos. E os desejos foram feitos para ser satisfeitos. Agora, como, a maneira e onde e com quem você vai satisfazer os desejos é que é o grande X da questão. É que separa se você está satisfazendo de uma forma que tem a ver com a vontade de Deus, ou você está satisfazendo o seu desejo de uma forma pecaminosa. Sabe, Deus colocou desejos e anseios dentro do nosso coração, e a gente listou aqui 7 desejos que são encontrados no coração de todos os seres humanos. Sabe, que são desejos comuns para todos os homens. São esses desejos que nos ajudam a entender como Deus nos criou, como Deus nos criou. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador, como lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O mesmo Deus Criador, Ele plantou impressões na sua criação. Todo Criador coloca suas impressões na sua criação. Um Criador de uma obra de arte, ele vai colocar as impressões dele na obra de arte. Se você vê lá, um pintor, ele coloca as impressões dele naquela obra de arte. Um músico ou um compositor, ele vai colocar as impressões dele naquela música. Assim como Deus, o Criador, ele colocou impressões dele mesmo na sua criação. A Bíblia diz que a própria natureza é a revelação de Deus, e o homem é uma das revelações de Deus. Sabe, Deus colocou as suas impressões, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos dizer que tem coisas de Deus em nós. Tem coisas de Deus em nós, e quando nós olhamos para isso e entendemos que essas coisas são de Deus, nos ajuda a entender como foi que Deus nos criou. Sabe, e Deus colocou essas coisas em nós para quê? Para que Deus colocou essas impressões em nós? Impressões dele em nós. Porque são essas mesmas impressões que Deus colocou em nós, que são usadas para que a gente possa ser atraído para o Senhor. São essas coisas de Deus em nós que nos atraem para Deus. São algumas personalidades, algumas características de Deus no coração do homem, que Deus colocou nas profundezas do nosso coração, que vão nos conduzir até Ele, porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, o Criador, Ele criou as coisas e criou a gente para a glória e para o seu louvor, para que a gente tenha uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Era como se Ele tivesse, imagine como se Deus tivesse programado você
e colocado coisas dentro de você, para que mesmo que sem você perceber, você buscasse e procurasse o Senhor, de uma forma que você pudesse encontrar satisfação no Senhor, e somente no Senhor, porque Ele é o único capaz de preencher essa satisfação, que o seu coração clama, porque foi Ele que colocou isso lá. Sabe, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre quem é Deus, estudar, a gente vai perceber que Deus, Ele tem ciúmes. Sabe, essa palavra Deus tem ciúmes talvez seja meio escandalosa para algumas pessoas. Cara, como assim Deus tem ciúmes? Sabe, Deus, Ele é um Deus ciumento. Ele não gosta quando você entrega o seu amor para o seu coração para outros amores. Sabe, em busca de preenchimento, em busca de satisfação, em busca de prazeres que são prazeres inferiores, porque nós fomos feitos para a glória e honra do nome de Deus, nós fomos feitos para o Senhor. Então Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Êxodo capítulo 34, versículo 14: jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 e 22, do Novo Testamento, diz assim: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Os limites da liberdade cristã. Sabe, meu irmão, a gente tem que prestar atenção nisso, porque a mesma forma que Deus é ciumento tem a ver com Deus ser zeloso, tem a ver com Deus gostar tanto de você e te amar tanto, e querer tanto você, que Ele criou você para ter uma vida com Ele, e Ele quer que isso funcione. E quando a gente vê que Deus é ciumento, sim, Deus é ciumento. Deus não gosta quando nós começamos a procurar prazeres em outras coisas sem ser no Senhor. Esses 7 desejos que nós falamos, que nós listamos, tem muitos desejos, mas a gente separou 7. São o seguinte: todo mundo tem o desejo de ter a certeza que é apreciado por alguma coisa. Todo mundo quer ser apreciado, todo mundo quer ter a certeza que está sendo apreciado, que está sendo notado. É só você ver, a gente hoje está na era da rede social. E o que é que as pessoas mais buscam? Por seguidores, por curtidas nas suas fotos, por comentários naquilo que ela está interagindo. As pessoas às vezes postam coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque todo mundo tem dentro de si um desejo de ter a certeza que a gente é apreciado. Mas Deus colocou em nós o desejo de ter a certeza que somos apreciados por Ele. Sabe, todo mundo tem o desejo de ser fascinado por alguma coisa. Todo mundo busca fascínio, todo mundo busca seguir alguém, todo mundo busca acompanhar alguém. Todo mundo tem alguém que sabe, que você admira. Todo mundo busca por fascínio em alguma coisa. Mas Deus colocou dentro de nós o desejo de ser fascinados por Ele. Sabe, o terceiro desejo que todo mundo tem, o desejo de ser belo. Todo mundo tem o desejo de ser belo, todo mundo tem o desejo de ser belo. E Deus colocou o desejo de sermos belos nele, em nós. O desejo por algo grandioso. O desejo de coisas grandes, ou o desejo de ser grande. Todo mundo tem o desejo de ser grande. Por mais que você tente esconder esse desejo, lá no fundo do seu coração esse desejo existe. Mas Deus colocou o desejo por algo grandioso no Senhor, em nós. O desejo de ter intimidade sem ter do que se envergonhar. Sabe, meu irmão, todos nós temos esse desejo. E muitos têm tanto esse desejo, que buscam qualquer pessoa a ponto de se abrir e se entregar nos braços de qualquer pessoa. A gente sempre busca
pelo desejo de ter intimidade sem ter do que se envergonhar com alguém. E Deus colocou em nós o desejo de ter intimidade sem ter com o que se envergonhar nele. Sabe, o sexto desejo, o desejo de se entregar completamente em devoção e paixão. Todo mundo tem esse desejo de se entregar completamente em alguma coisa, seja por alguma coisa, qualquer coisa. Você sempre tem o desejo de se entregar completamente por alguma coisa. Às vezes por alguém, às vezes por algum projeto, por algum trabalho, mas Deus colocou esse desejo em nós, de entregar completamente em devoção e paixão por Ele. O último desejo, o desejo de fazer algo que tenha impacto profundo e duradouro. Todos nós temos esse desejo de fazer algo profundo e duradouro, algo que possa impressionar e algo que possa ficar por gerações. Sabe, e agora vem a seguinte questão, por mais curioso que possa parecer o que eu vou dizer aqui, esses desejos que a gente acabou de dizer, esses desejos nos atraem para a presença de Deus. Ah, mas como assim, Júnior? Como assim esse desejo de ser grande, o desejo de ser belo? O desejo de ser belo? O desejo de ser apreciado, isso nos atrai para a presença de Deus? Sim. É engraçado porque, na verdade, nós sempre achamos que isso são defeitos. Sabe, eu sempre achei que isso fossem defeitos também. Só que, na verdade, essas coisas vêm de Deus. E porque a gente acha que essas coisas são defeitos que tem em nós, a gente nunca vai imaginar que isso é algo de Deus. Fala, cara, isso é algo do diabo na minha cabeça, é o diabo na minha vida. Eu preciso lutar contra isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você: essas coisas, esses desejos, esses anseios, vêm de Deus dentro do seu coração, foram colocados por Deus no íntimo do seu coração. E aí é que está a chave para o que nós estamos falando essa noite. Quando você consegue compreender a natureza desses desejos, ou seja, da onde e de onde vieram esses desejos, você consegue compreender melhor as batalhas que nós travamos nas nossas vidas todos os dias, e qual é o verdadeiro sentido das nossas vidas. Sabe, como eu disse anteriormente, nós acordamos todos os dias, e nós somos movidos por esses desejos. E embora o inimigo tenha colocado todo o seu esforço, Satanás tem feito todo um esforço para confundir a sua mente e distorcer os conceitos e os princípios desses desejos e anseios. Sim, eles foram colocados por Deus dentro do seu coração para que você fosse atraído para a presença de Deus. São reproduções de características do próprio Deus, personalidades divinas implantadas no fundo do seu íntimo. Sabe, mas nessa jornada da gente encontrar Deus, nessa jornada, pela essa busca, pela nossa satisfação do coração, dos nossos desejos em Deus, nós vamos experimentar alegria passageira, nós vamos experimentar tristeza, nós vamos experimentar tédio, nós vamos experimentar frustração, que é isso que acontece nas nossas vidas. Quantos de nós ficaram frustrados ano passado? Quantos de nós ficaram tristes ano passado, ou movidos por um tédio ano passado? Sabe, são resultados de quando esses desejos não são satisfeitos em Deus. Quando toda a nossa expectativa não está em ser grande em Deus, mas ser grande em qualquer outra coisa que não seja grande em Deus, nós experimentamos o tédio, nós experimentamos a frustração, nós experimentamos a tristeza. Quando toda a nossa expectativa de ser apreciado e ter a certeza de que estamos sendo apreciados não está sendo completamente satisfeita em Deus, nós ficamos frustrados porque as pessoas não vão preencher todo esse vazio. As pessoas não vão conseguir. Sabe, os vazios que esses desejos deixam em nós são exatamente do tamanho de Deus. Se é que Deus tem tamanho. Mas eu quero dizer que Deus cabe direitinho no vazio que está dentro do seu coração. Porque foi Ele que implantou aquilo ali, para que Ele pudesse habitar naquela região. Nada e ninguém pode preencher esse vazio como o Senhor preenche.
Ele é o único capaz de preencher totalmente esse vazio. Sabe, essa fome, essa vontade que tanto te atormenta, de ser grande, de ser apreciado, para que as pessoas te olhem, para que talvez você tenha um amigo e abra o seu coração, para que você cause algo que impressione as pessoas, algo que tenha impacto duradouro e profundo. Sabe, isso que te atormenta, somente é saciado pelo toque de Deus na sua vida. Cara, nunca será completamente satisfeita nessa vida, senão pelo toque do Senhor. Nada que te possa satisfazer plenamente, nada pode te satisfazer plenamente, digo. Sempre ficará uma sensação que está faltando alguma coisa na tua vida. Sempre tem uma sensação de que não tá tudo certo, que falta alguma coisa. Você corre atrás, até conquista as coisas, mas sempre fica aquilo. Cara, está faltando alguma coisa, você nunca está plenamente satisfeito. Porque essas coisas que precisam te satisfazer, não são as coisas temporais que você vê por aí. Foram desejos colocados por Deus para que você fosse satisfeito nele. Sabe, imagine uma criança que pela primeira vez vai na piscina. Por exemplo, esses dias a gente estava com o meu pai e as crianças numa piscina, era rasinha, mas a gente estava numa piscina. Elas não tinham como se afogar ali naquela piscina, mas fica todo mundo ali olhando, né? Eu bati aqui, nas crianças, mas fica todo mundo, meu Deus, a gente precisa olhar, porque tem esse cuidado do pai com as crianças. Eu estava olhando ali, o meu pai com os meus filhos. E ele estava com as crianças, pegava as crianças, ficava brincando com as crianças, fazia as crianças nadarem, enfim. Imagine um pai fazendo isso, sabe, ou um avô fazendo isso. Sabe, quando um pai pega seu filho e ele vai pela primeira vez para uma água ou para uma piscina, para uma piscina. Por mais que seu filho saiba correr, por mais que seu filho saiba pular, dar cambalhota, seja muito bom em um monte de coisa na terra, no mar ou na água, na verdade, é outra coisa, é outra história, é algo totalmente diferente. Sabe, a criança na piscina, ela vai precisar ser segurada pelos braços do pai. O pai geralmente faz o quê? Coloca a criança, pega nos peitos da criança, faz ela, nada aí. Então ela começa a nadar, segurando, o pai segurando a criança ali no peito, e ele vai segurando um pouco devagar. Se você já fez isso, você está imaginando essa cena. Ele vai segurando devagar, para que a criança tenha a impressão que ela está solta, mas ela não está solta. Ela está segura nos braços do pai. Ela se sente, o pai permite que ela se sinta flutuando. O pai permite que ela se sinta que está livre, mas ela nunca vai estar totalmente fora do controle do seu pai. O seu pai está totalmente sob o controle dela. Qualquer coisa ele vai segurá-la. Sabe, não importa o quanto aquela criança conhece da terra. Se ela quiser sobreviver na piscina, ela vai ter que confiar no seu pai, ela vai ter que segurar no seu pai, firme no seu pai. Sabe, no início para a criança parece até meio assustador, quando ela vai fazer, ela fica meio com medo. Mas logo ela vai começar a perceber que o anseio que ela tem pelo equilíbrio, de ficar ali equilibrada nadando, pode ser plenamente satisfeito no braço do seu pai. Ela não precisa saber nadar ainda, ela pode simplesmente aproveitar aquele banho de piscina, flutuando nos braços do seu pai. Sabe, a gente não precisa se esconder. As mesmas coisas acontecem com a gente, com Deus. A gente pode saber de tudo, meu irmão, mas desses desejos e anseios, a gente precisa satisfazê-los no Senhor, cara. Sabe, a gente precisa satisfazer esses desejos do nosso coração no Senhor. Olha, mas eu já sei, cara, você pode saber fazer tudo, você pode ser o cara top na terra, mas na água você ainda necessita que o Pai, sabe, controle você ali e você seja satisfeito no controle de Deus. Por isso você não precisa se esconder, cara. Porque muitos de nós gastam tempo na vida lutando, tentando esconder os desejos que tem, tentando negar os desejos, ou não mostrar a ninguém esses desejos, porque a gente acha que esses desejos são errados. Ou muitos de nós até atendem esses desejos de uma forma errada.
que é a forma que não condiz com o plano de Deus ou a vontade de Deus para a sua vida. Você já imaginou quanto tempo a igreja ia economizar se a gente compreendesse que esses desejos são colocados por Deus dentro do nosso coração? Sabe, a gente não precisa sentir envergonhado porque a gente tem o desejo de ser grande. A gente não precisa se esconder porque a gente tem o desejo de causar um impacto profundo e duradouro. A gente não precisa ter vergonha, sabe, se sentir mal porque você tem desejo de ser apreciado por alguém, ou desejo da beleza. Porque foram desejos colocados por Deus em nós para ser saciados nele. Sabe, você já fez alguma oração assim: Deus me perdoe porque eu sou muito alto, ou Deus me perdoe porque meu cabelo é cacheado, Deus me perdoe porque eu sou careca, ou Deus me perdoe porque eu sou baixinho? Você nunca fez essa oração. Por quê? Porque Deus te criou assim. Deus criou esses desejos dentro de você, meu irmão. E você não tem que se arrepender e se sentir mal porque você tem esse desejo no seu coração de ser grande, de causar impacto, de fazer coisas duradouras, de querer fazer coisas, sabe, que as pessoas, coisas que para serem vistas. Mas você tem que se arrepender de você ter procurado satisfazer esse desejo da maneira errada. Não tem nada de errado querer ser grande. Não tem nada de errado de querer ser apreciado. Tem coisas erradas em querer ser apreciado pelas pessoas. Não tem nada de errado de querer ser apreciado por Deus. Porque querer ser apreciado por Deus é o que Deus quer que a gente queira. Que a gente vá atrás de Deus para ser apreciado por Ele. Deus quer que você ore todo dia para que Ele olhe para você, para que Ele aprecie você. Deus quer que você queira isso. Isso não é errado. O errado é querer ser apreciado pelas pessoas. Então o errado não é o desejo de querer ser apreciado. O errado é como você vai satisfazer esse desejo. Nós fomos criados para sermos saciados em Deus. E nós fomos doutrinados por uma cultura que tudo que dá prazer é errado. Se você é das antigas aí, né, da idade do meu pai, do seu Emilson, se você tem um bigode branco, cabelo branco, sabe, você está ligado no que eu estou falando. Porque você foi criado numa cultura que muita coisa que dava prazer é errado. Tudo que dá prazer é errado. Se você é das antigas, sabe que crente não jogava futebol. Crente não jogava futebol. Basquete, então, meu Deus, tudo que tiver bola está errado. Crente não jogava futebol, meu irmão, não jogava futebol. Porque jogar futebol é errado. Crente não assiste jogo de futebol. Antigamente era assim nas igrejas. Crente não assiste jogo de futebol. Por quê? Porque está errado. Tudo que dá prazer está errado. Crente não vai ao cinema. Sabe, tem lugares que a varoa não pode nem passar a maquiagem. Não podia nem passar a maquiagem, porque passar a maquiagem é errado. É porque é pecado, não pode nem passar uma maquiagem. Não pode nem fazer um penteado diferente do coque. Não pode soltar o cabelo, não pode. Sabe, não pode, o cara não pode cortar o cabelo diferente, parece que o exército, todo mundo igual. Sabe, tem lugar que eu já até ouvi que não pode nem passar perfume. Não podia nem passar perfume. Não podia nem passar desodorante, porque era pecado. Na verdade, eu acho que não passar desodorante que é pecado. Aleluia. Não passar desodorante que é pecado, meu irmão. Tem que passar desodorante. Tem que tomar banho. Passa um perfumezinho para ficar bom, cheiroso. É bom, cara. Faça isso por nós. Por nós. Faça isso pelo seu próximo. E aí, se quiser uma base bíblica para isso, você diz que nós temos que amar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. 1 João 4,7. Passe perfume e desodorante. Porque a gente achou que todo esse tipo de pensamento era errado. Tudo bem, nós estamos em 2021, isso já ficou para trás. Hoje a gente passa desodorante, toma banho, vai ver jogo de futebol. Está tudo tranquilo. Amém? Mas essa ideia ainda está enraizada dentro do crente. Nós achamos que o crente é um cara quadradão. Muita gente ainda acha que crente é tosco, que crente não tem lazer, que crente não é feliz, que é chatão ser crente. Por causa dessas coisas aí que foram levantadas antigamente. Sabe por que existe um monte de crente infeliz, meu querido? Porque eles ainda não entenderam que nós fomos criados para o prazer. Mas aí é que está. Nós estivemos apegados a esse credo legalista de que prazeres, principalmente os prazeres emocionais, são errados e devem ser rejeitados e nunca vividos.
E o resultado disso é uma igreja cheia de pessoas com desejos genuínos, que foram colocados por Deus dentro do coração delas, que elas ficam ministrando e ensinando umas às outras, assim, olha, que é errado se sentir como elas estão se sentindo. Enquanto isso, Deus deve estar gritando lá do céu assim, olha, não é assim, eu te criei assim, esse desejo foi colocado por mim assim. Irmãos, nós não devemos correr desses desejos, mas sim nós devemos procurar satisfazer esse desejo dentro do contexto do Evangelho de Deus. Sabe, se nós estamos caminhando em direção a Jesus, nós precisamos entender que para vencer e resistir aos ataques demoníacos de decepção, de frustração, de tristeza, que muitos de nós fomos bombardeados no ano passado com isso, para que a gente possa resistir a isso, a raiva, a ira, esses desejos que nós listamos, eles devem e precisam ser atendidos e satisfeitos no Senhor, para que a gente possa ser satisfeito plenamente. Nós seremos constantemente tentados a satisfazer esse desejo fora do contexto da santidade. Fora do desejo da santidade, é isso que nós somos tentados. Olha, você pode satisfazer esse desejo, mas de uma outra forma. Sabe, você é atraído por essa natureza pecaminosa que existe dentro de você, mas você pode permitir que esses mesmos desejos te atraiam para o Senhor e que você possa satisfazer no Senhor. Então aqui a questão é como eu posso responder de maneira correta a esses desejos. E quando eu respondo de maneira correta a esses desejos, eles me fazem vitoriosos contra a pornografia. Quando eu respondo de maneira correta a esses desejos, eles me fazem vitoriosos contra o orgulho, contra a ira, contra a amargura, contra a frustração. Nós não fomos feitos, crente, meu querido, o homem, principalmente o cristão que nasceu de novo, ele não foi feito para ser destruído, viver desanimado, triste, cabisbaixo, decepcionado, mas para viver em vitória e cheio da presença de Deus. Aleluia! Foi para isso que você foi criado. Sabe, a gente precisa parar de correr atrás daquele elo que falta, sabe, falta a última peça, falta o último elo da corrente, aí você acha aquele último elo da corrente, mas sabe que você descobre? Que aquele elo não estava pendurado em lugar nenhum, não estava preso a nada. Sabe, meus irmãos, quantas mulheres, buscando a capacidade dada por Deus, de se sentirem amadas, se entregam a homens que procuram da mesma maneira que elas estão fazendo, por amar e ser amado. Eu preciso ser amado. Eu preciso ser apreciado. Aí essas mulheres vão se entregam para outros caras que também estão, eu preciso ser amado, preciso ser apreciado. Aí beleza, aí vocês vão e têm a vida e casam, porque vocês precisavam ser amados, e amar e ser amados, se entregam à paixão e casam. Encontram respostas temporárias, por um tempo os dois estão sendo satisfeitos para os seus desejos, mas quando o brilho, quando a atração física não podem mais sustentar as pressões de não ter dinheiro para pagar as contas, de ter que criar os filhos, o casamento acaba. Outro exemplo são pessoas de sucesso. Sabe, às vezes o cara quer ter uma vida de sucesso, aí ele começa a estudar, e vive a vida toda trabalhando, e porque ele quer ter coisas, ele quer ser o melhor, ele quer, sabe, chegar no topo da montanha, aí ele vai, corre, depois de 20 anos ele chegou lá, e quando esse cara vai desabafar na internet, ele fala assim, olha, eu estou em depressão, a minha vida é horrível, eu não sou um cara feliz. E quantas pessoas se matam no auge do sucesso? Porque se sentem vazios no fim da sua carreira. Sabe, meu irmão, para finalizar, Deus ele não faz nada por acaso. Nada por acaso. Tudo que Deus faz tem uma estratégia. Deus é inteligente, Deus ele é sábio ao extremo. Então as coisas de Deus têm algo específico. São criadas para coisas bem específicas. Cada coisa que Deus fez tem um propósito específico. E aí você fica pensando, olha, eu não sei porque eu acordo todos os dias com esse desejo no meu coração.
Esse desejo me consome, eu acordo todo dia com esse desejo, eu quero fazer coisas, eu quero causar um grande impacto, eu tenho desejo pela fascinação, eu tenho desejo pela beleza, eu tenho desejo por coisas grandes, eu tenho desejo de ter intimidade sem ter do que me envergonhar, e isso me sufoca. Sabe, Deus não colocou esse desejo tão grande no seu coração para que você se entregasse, para que você morresse, para que você vivesse triste, ou que você nunca conseguisse satisfazer. Não, pelo contrário, você acha que você tem muitos desejos desse, e é muito forte. Deus colocou no seu coração para que Ele possa te preencher ao extremo. Se você quer ser muito saciado, Deus tem muito para te saciar essa noite. Se você tem muito para ser saciado, olha, eu tenho uma grande vontade, a minha fome por isso é grande, meu irmão. Quero te dizer que tem muito de Deus para você, e você pode satisfazer nele essa noite. Esses desejos foram colocados por Deus em você, para que você se satisfazesse nele. Sabe, feche seus olhos, quero orar por você. Você pode ser satisfeito hoje. Chega, meu irmão, chega de decepção, chega de frustração, chega de bater com a cara na porta, chega de tristeza. Você foi criado para viver em alegrias. Todos os seus dias não seriam os melhores dias, não, vai ter dia difícil, vai ter aflição. Tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo, você vencerá o mundo. Mas você precisa ter a certeza de que você não tem que satisfazer essas coisas em ninguém e em nada, a não ser o Espírito Santo de Deus. Deus é o único que pode satisfazer plenamente o seu coração. O desejo de ser grande, tenha o desejo de ser grande em Deus, tenha o desejo de causar impacto profundo e duradouro nas coisas do Senhor. Tenha o desejo de ser apreciado por Deus. Tenha o desejo de se abrir em intimidade sem ter do que se envergonhar em Deus. Tenha o desejo do fascínio por Deus. Tenha o desejo da beleza em Deus. Tenha o desejo de se entregar completamente em devoção e paixão a Deus. Que foi para isso que você foi criado. Não, meus irmãos, essas coisas não são pecado. Essas coisas não são coisas erradas. Essas coisas não são coisas que você tem que lutar contra. Olha, quantas vezes eu já lutei contra o desejo de ser grande. Eu falava assim, cara, tudo que eu penso, tudo tem a ver com coisas grandes. Eu quero sempre ser grande, eu quero sempre fazer o melhor, eu quero sempre fazer as coisas legais. Se a gente está fazendo uma live aqui na igreja, cara, a gente quer fazer a melhor live do mundo. Se a gente está cantando uma música, a gente quer cantar a melhor. Se a gente está fazendo qualquer coisa, sempre quer a melhor, porque a gente compreende que a gente tem que ser o melhor em Deus. Olha, mas se essas coisas não ficarem boas, isso não nos satisfaz completamente. E se deu tudo errado? E se a empresa quebrou? E se eu não passei no Enem? Se eu não consegui conquistar aquilo que eu precisava, se eu não consegui comprar a minha casa ano passado, se o meu carro está quebrado e eu não consegui dinheiro para consertar, se meu crédito não foi aprovado, essas coisas não me satisfazem, essas coisas não satisfazem você. Nada mais pode satisfazer você do que a presença de Deus. Foi para isso que você foi criado. Sabe, é com essa palavra que a gente quer começar esse ano, nessa sexta-feira, para que se levante nesse lugar pessoas cheias de Deus, pessoas que queiram ser conhecidas no céu, pessoas que queiram ter seus nomes lembrados no céu, pelas coisas que fazem em Deus. É para isso que Deus criou você, meu querido, é para isso que Deus nos criou, é para isso que Deus colocou você nessa família, é para isso que você está sentado aí agora assistindo essa pregação. Deus tem algo para você. Deus quer tirar a frustração que você tem no seu coração. Talvez porque nada funciona do seu jeito, nada funciona do jeito que você quer.
Talvez você nunca é reconhecido pelo que você faz. Talvez ninguém nunca pagou um serviço honesto no que você faz, no seu serviço. Ninguém nunca te valorizou pelo que você faz. Meu irmão, essas coisas não podem satisfazer. Nós queremos começar esse ano colocando no seu coração que esses desejos foram colocados por Deus em você para que você fosse grande no Senhor. Que você possa se abrir para o Senhor, que você possa crescer em Deus. É isso que Ele quer. Feche seus olhos aí na sua casa, queremos orar por você. Sabe, ore aí pelo seu coração, coloque a mão no seu coração e ore. Meu irmão, se existe tristeza, frustração dentro de você, comece a orar e fala assim: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre mim. Eu quero ver o que o Senhor tem a me mostrar sobre mim, quem eu sou no Senhor. Me fale, Senhor. Eu creio que Deus vai falar para você o que você significa para o Senhor. E agora ore para que o seu coração seja inclinado a crescer em conhecimento de Deus, por fascinação pela beleza de Jesus, pelo desejo de fazer coisas grandes em Deus, pelo desejo de ter a certeza que está sendo apreciado pelo Senhor. É isso que Ele quer que recaia sobre nós. Sabe, esse desejo, meu irmão, esse fascínio por Deus, esse desejo, essa fome e sede pelas coisas do Senhor, essa fome e sede de ser apreciado por Ele, para que Ele nos veja, para que Ele te veja como um filho. Meus irmãos, aqui é o Gui da CIB de Caxias. Então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.